Tem um monte de coisas aqui, né, sendo ditas. Deixa eu arrumar aqui. Beleza. A figura está representada a circunferência trigonométrica no referencial ortonormado. Muito bem, tem uma circunferência e tem umas retas passando, né? As retas azuisinhas ali dentro da circunferência. E tem uma reta tangente, né, ali fora. A gente chama de uma reta tangente, uma reta que passa do ladinho de algo. O ponto A tem coordenadas 1 e 0. Muito bem. Esse ponto aqui tem coordenadas 1 e 0, então. 1 para x, 0 para y. A reta R é tangente à circunferência, beleza. PQ e RS são diâmetros, ou seja, são retas que passam pelo centro. E AOP é 30 graus e AOR é 30 graus. AOP. Aqui é 30 graus, aqui mais 30, beleza. É tudo 30 graus. As retas PQ e RS interceptam a reta R no ponto MN, respectivamente. Tá. Determine as coordenadas dos pontos PMQ. Conseguiu fazer essa conta? Eu posso voltar a fazer, professor, para ver se percebi. Tá bom, por exemplo, ali, né? Vou te dar umas dicas para tu fazer rápido. Sim. Ele quer o ponto P, por exemplo. O ponto P é um ponto da circunferência, né? Sim. E ele claramente é o ponto onde tu vai ter o ângulo de 30 graus. Ou seja, para x, como a gente sabe, é o cosseno do ângulo, e para y vai ser o seno do ângulo. Sim. Certo? Então, tu para o ponto P, precisa saber só quem é o cosseno de 30 e o seno de 30. O seno de 30 é 1/2 e o cosseno de 30 é a raiz de 3 sobre 2. Ou seja, então esses são os dados do P. Perfeito. E o próximo ali, o M. O M, para o M, professor, o M como é tangente, teríamos de achar, já é o seno de 30, que é 1/2 sobre raiz de 3 sobre, a dividir por 2, que é o cosseno. Uhum. Então, basicamente, né, Paulo, como aqui a gente tem o ponto M um pouquinho mais acima, né, a gente sabe que o ponto M, né, vai ser 1. Por que 1? Porque lembra? A reta está passando no x igual a 1, certo? Sim. Isso. E aqui vai ser a tangente do ângulo, né? O valor do y, a coordenada y é a tangente do ângulo, que pode ser obtida com seno dividido por cosseno, né? Sim. 1/2 a dividir por raiz de 3 sobre 2, que vai dar Exato. 2 a dividir por 2 raiz de 3. A tangente de 30 é um ângulo notável, né? Ou seja, é um ângulo que tu decora. Ah, a tangente, é verdade, você está a baralhar. A tangente de 30, então, é a raiz de 3 sobre 3. Perfeito. Isso Eu mesmo. coisa, coloquei sobre 2, que é 5 coisas. Perfeito, perfeito. Agora o nosso Então, ponto Q. professor, então fica 1, raiz de 3 sobre 3. Isso. 1 para x, raiz de 3 sobre 3 para y. Muito bem. Essa é a resposta. E a coordenada do Q, a coordenada de Q é tangente de menos 30 graus. A coordenada do Q, note que o ponto Q é um ponto da circunferência, certo? Simples. Então não tem a ver com tangente, né? Tem a ver com seno e cosseno. Ah, sim. O seno de 30 vai dar menos 1/2. O seno é menos um meio, isso mesmo. Sim, e o cosseno vai ser raiz de 3 sobre 2. Perfeito. Vamos para a próxima, então. Professor, essa da 210 posso fazer aqui na calculadora. Olha, a 18, né? Eu te recomendaria utilizar essa fórmula que eu vou colocar aqui, tá?
pelo menos para o seno, né? O cosseno tu se vira. Né? Porque tu pode pensar que o 210 é 180, que é um valor de seno que você sabe qual é, mais alguma coisa. 210 é 180 mais quantos? 210, professor? 210 é 180 mais quantos? 210, 210 é 180 mais 30. Exato. Então, uma forma de tu chegar na resposta, Paulo, é usando essa fórmula aqui, tá bom? Como tu quer saber o seno de 210, tu quer saber o seno de 180 mais 30, certo? Simples. Pronto, daí tu só substitui, né? Esse aqui é o A, esse aqui é o B. Tu substitui aqui, né? Os valores e descobre qual que é a resposta. O seno de 180 e o seno de 30, e o cosseno de 180 e o cosseno de 30, você sabe de cabeça qual é. Sim, o cosseno de 130 é raiz de 3 sobre 2. Isso, então tu pode fazer a conta aqui, né, Paulo? Daí quando chegares na resposta, me fala, tá? Simples. Beleza. Vou só passar também essa forma que o professor aqui, acabou de colocar aqui. Claro, claro. Depois eu vou te mandar tudo. Professor, o seno e o cosseno de 30 eu consegui achar, mas o seno e o cosseno de 180 é que não tem aqui de cor. Posso fazer na calculadora? Pode fazer na calculadora, mas de fato você não precisa, tá? Porque, pense comigo, 180 graus, né, Paulo? Dá pra tu pensar, né? Olha só. Ah, sim. É o ângulo aqui embaixo, certo? É o ângulo raso. É o ângulo raso, exatamente. Então é o ângulo aqui embaixo, onde o seno é zero, né? Porque ele é só horizontal, né? Então, aqui, ó. O seno é zero. Mas o Sim, cosseno é menos um, não é mesmo? sim. Isso aí. Ah, então ele fica com os resultados do seno e do cosseno de 30, professor. Isso mesmo. Bem, tem que tomar cuidado que onde tiver o seno de A, né, vai dar zero, né? Então não vai aparecer. Que nem aqui, né? Seno de A é o seno de 180 vezes o cosseno de 30 mais o seno de 30 vezes o cosseno de 180. Como o seno de 180 é zero, isso tudo vai para zero. Vai sobrar só aqui, né? Seno de 30 é 1/2 e o cosseno de 180 é menos 1. Então a resposta aqui vai dar simplesmente menos meio. Ok? Sim, professor. Essa Mas, é a professor, lógica, tá bom? o professor poderia só voltar a explicar da resposta de menos um meio? Mas é explicar o que eu O acabei de porquê do, explicar? sim, o porquê do menos um aí. Porque o cosseno de 180 é menos 1. Ah, ok. Né? Lembre do que eu acabei de colar aqui, né? Ó, o Sim, cosseno de 180, né? o professor explicou Menos que 1. é menos um porque ele está aqui desse lado esquerdo. Exato.
né? E o cosseno é sempre o valor do x, né? Beleza. Então agora você tem duas formas de obter o seno, né? Ou você usa o seno ao quadrado mais cosseno, desculpa, o cosseno, porque ele pede o cosseno também. Para tu encontrar o cosseno, você pode fazer aquela equação lá, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Ou olhar no, ou pensar o círculo trigonométrico, ou usar uma outra fórmula aí. Tem muitas formas, tem muitos jeitos de você chegar na resposta do cosseno ali. Quando chegar, me fala, tá? Sim, professor. Beleza. Professor, eu já completei a resposta. Certo. Qual que é o valor do cosseno de 210, então? O cosseno de 210 é menos 1 meio. Ah, Não, sim, tá errado, né? não, é o seno, esse é o seno. O cosseno é a raiz de 3 sobre 2. Perfeito. Só que negativa, porque tá para Sim, baixo, não é sim, mesmo? sim, professor. Beleza. Então vamos para a próxima ali. As coordenadas do ponto. Qual é o ponto ali? Ponto. Eu acho que é o ponto R. Qual que é a coordenada do ponto R, né? Sim, professor. Não, professor, por acaso enganei meu N. As coordenadas do ponto N. O N está no menos, é a tangente de menos 30, e a tangente de menos 30 é a raiz de 3 sobre 3. Tá, de Menos qual raiz de ponto que tu 3 está sobre 3. falando? O N. Ele Ah, pediu o mas o N, N é professor. só a 7, a gente não chegou na M ainda, né? A gente tá fazendo a 7.3 ainda. Ah, sim, é verdade, 7.3. Que ele quer o ponto R, né? Sim, Isso. E o ponto R é um ponto da circunferência. Então, sim. é só tu olhar o ângulo, né? Ou imaginar já as respostas A, aqui, elas são a bem tangente, evidentes. ele está a pedir a tangente de Não, 30, que cara, é ele quer a coordenada do ponto R, né? Então, ah, o sim, ponto seno R e é um ponto cosseno. da circunferência, seno e cosseno. Né? Então, quem é o cosseno, né? Tem que O observar a cosseno de, simetria com o ângulo de 30 graus aí. o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, como é negativo, né? Porque está para o outro lado, o R vai Sim, ficar menos raiz de 3 sobre 2, né? A coordenada sim. X. Menos raiz de 3 sobre 2 Isso. com um seno de menos, com um seno de 1 meio. Perfeito, isso mesmo. Agora, Paulo, faça do jeito que tu achar mais apropriado a 7.4. Lembre-se que se tu quiser, tu pode usar essa equação que eu te apresentei aqui. Sim, professor. Vou utilizar também a equação, professor, para caso haja erro na calculadora gráfica. Certo. Paulo, aí no teu país, nas aulas de história, vocês estudam a história do Brasil também? Não, na escola angolana não sei, professor, mas na minha escola nós abordamos a parte em que os portugueses descobriram o Brasil e falamos do Dom Pedro, que reinou o Brasil e abdicou o trono para a filha dele. Tinha Ah, sido é. convidado para reinar Portugal, mas ele recusou-se e abdicou para a filha dele. Certo. É, aconteceu umas coisas assim, né? Teve uma época que o rei de Portugal veio morar no Brasil também, né?
Dom João VI. Sim, professor, e também a português, né? Agora que a português no 11º ano, estamos a falar do padre Antônio Vieira, que tinha ido ao Brasil e criticou a escravização dos indígenas lá no Brasil, nos seus sermões. Sim, veio bastante padre bom pra cá. Pô, agora eu tava vendo aqui no Google, a Angola se tornou independente só em 1975, recentemente, né? Sim, professor, no dia 11 de novembro de 1975. Pois é. Acho que a independência do Brasil é 11 de setembro. Coincidência? Uhum. Independência do Brasil. A gente não sabe essas coisas direito aí. Ah, não, 7 de setembro. Tô viajando. Professor, já está. O seno deu-me menos um meio. O seno, no caso, a coordenada, o seno de 330, né? Menos um meio. Beleza. E o cosseno, professor, deu-me. Não vou voltar a verificar de novo. Está certo. O seno tava certo, tá? Sim, professor. O cosseno é raiz de 3 sobre 2, professor. Raiz de 3 sobre 2 é o mesmo cosseno de 30, né? Porque é 30 para cima e 30 para baixo ali vai ter o mesmo cosseno, né? Nessa Sim, figura professor. que fica bem claro isso, né? 30 graus aqui, 330 aqui. No caso, o x é o mesmo. O x é o mesmo. O que muda é o y, né? Legal. As coordenadas do ponto, ponto N, né? Eu acho que é o N aqui, isso. Que é o que tu não tinha conseguido. Agora eu acho que tu consegue agora, né? Sim, professor. Legal. Vou no banheiro rapidinho, tá, Paulo? Sim, professor. Beleza.
E aí, conseguiu encontrar as coordenadas x, y do ponto N? Sim, professor, o ponto N é tangente, professor. O ponto N é Então teria tangente, de é ser, verdade. sim, então teria de ser 1 e menos raiz de 3 sobre 3, que é a tangente de 30. Isso, perfeito. Menos raiz de 3 sobre 3. Perfeito. Gostei de ver. Legal, Paulo. Vamos para as próximas questões, então. Deixa eu pegar aqui. Ângulos generalizados? Não, mas essa já é a 9. Ah, não, é essa mesmo. Vamos ver aqui. A foto não tá tão legal assim, mas acho que dá para ler tudo, né? Vamos ver. Deixa eu salvar aqui. Beleza, pode ir. Vamos ver. Determine o seno, cosseno e a tangente dos ângulos com as amplitudes seguintes. Olha só que números grandões, né? Como é que a gente faz para facilitar a nossa vida aí? Para achar a amplitude, temos que dividir por 360. Exato. Na verdade, o que vai acabar nos interessando é o resto, né? Da divisão. Sim, professor. Isso. Então, não sei se tu vai poderes usar a calculadora na prova, né? Mas se tu puderes, tem o molde lá, né? Sim, professor. Na calculadora, no teste é obrigatório utilizar a calculadora gráfica por causa do exame. Ah, perfeito. Então, quando chegares na resposta, me fala, tá? Sim, professor. Acabei de chegar agora, professor. Ah, que legal. Deu quanto a resposta? Deu 45 graus mais 2 vezes 360. 45 graus mais 2 vezes 360. Certo. Então, na prática, você só precisa saber qual é o seno e o cosseno e a tangente de 45, né? O seno e o cosseno de 45, professor. Não, professor, aqui é só para achar a amplitude, é para fazer isso que eu O acabei de fazer. problema pede para encontrar o seno e o cosseno, né? Ah, sim, é verdade. Sim. E o seno de 45 era raiz de. Não, o seno de 45 era raiz de 3 sobre 2. Mas vou verificar aqui. Não, é a raiz de 2 sobre 2, senhor. Acabei de verificar agora no manual. Certo. O cosseno é a raiz de 2 sobre 2. Perfeito. A tangente é 1. É isso aí. Seno e cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. E a tangente é 1. Isso mesmo. Agora pode ir pro próximo.
Já está, professor. Já? Legal. Quanto deu? 60 graus mais 2 vezes 360 graus. Então, no E fim o, das contas, só importa os 60, né? e o seno de 60 é raiz de 3 sobre 3. O cosseno Mais de 3 60 sobre é um 2, tá? raiz de 3 sobre 2. E o Isso. cosseno é 1/2 e a tangente é raiz de 3. Ótimo. Agora o próximo. Tá com problemas aí, Paulo? Eu, por acaso, estou, professor, estou aqui a dividir por 360, professor. Estou a ver qual dos números é que poderá ser o resultado. Bem, tu sempre pode utilizar a função mode da tua calculadora, né? Se tu fizer o 1470 mode 60, vai dar 30. O resto é 30, tá? Se tu dividir o 1470 por 360, vai ter um resto de 30. Sim, professor. Perfeito. Então, agora, mesma coisa para esses ângulos. Eu acredito que esses ângulos aqui, eles não estarão no primeiro quadrante, tá? Esse vai ser o problema aqui. Então, tu vai ter que ter em mente lá o círculo trigonométrico. Deixa eu colar ele aqui. Então, o seno de 1470, professor, é 1/2, cosseno raiz de 3 sobre 2 e a tangente raiz de 3 sobre 3. Isso. Tá, ficou feio aqui a imagem. Deixa eu dar uma reduzida. Agora, para fazer esses aí, né? Eu vou te dar essa ajudinha aí do círculo trigonométrico.
Professor, posso ir já para 9? Professor? Oi. Professor, eu como já fiz a 8, posso ir já para 9? Tudo bem? Sim, é para isso mesmo. Estou te falando para utilizar isso aí como ajuda para 9. Porque agora eu acredito que vai ter ângulos fora do primeiro quadrante. Professor, aqui o amplitude do 495 vai-me dar, vai-me dar 135 mais 1 vezes 360. 135, então. Sim. Então, tu podes olhar ali no círculo trigonométrico qual é o valor ou simplesmente jogar na calculadora, né? Vai dar raiz de 2 sobre 2, professor. Raiz de 2 sobre 2, perfeito. O cosseno menos raiz de 2 sobre 2. Perfeito. E a tangente será menos 1. Perfeito. 840 vai dividir por 360, vai ter. Aqui vai me dar 20, o resto será 20 graus. Certo? 840, então fica igual a 20 graus mais 2 vezes 360 graus. Só que se tu vai poder utilizar a calculadora na prova, vai ser bem fácil esse tipo de questão, né?
Sim, professor, mas o problema é que a minha calculadora gráfica, professor, às vezes não me apresenta o resultado fracionário. Eu, às vezes tenho que ir para a calculadora normal, vou ter que ir com as duas calculadoras. Deve ser alguma configuração aí que você não sabe usar, né? Sim, por acaso também não domino muito bem as configurações da calculadora gráfica, professor. É bem complexo mesmo, muita coisa. Parece um computador. Professor, eu também estou aqui nas duas e não estou a conseguir encontrar o seno de 20 graus. O seno de 20? Sim. O seno de 20 não é um ângulo notável, né? Isso aí tu teria que colocar na calculadora mesmo. Não tem o que fazer, infelizmente. Então posso seguir para o próximo, professor. Certo? Professor, como eu também já entendi, não sei se dava para saltarmos para os coisas, para os radianos. Pode ser. Eu só acho que hoje a gente não tem mais tempo para isso. Daí amanhã a gente continua com radianos, tá bom? Tu pode me trazer Não, questões que tu tentou sim, fazer amanhã é no. quarta. Oi? Não, professor, pensei que hoje fosse quarta, professor. Não, hoje é terça ainda. Que bom, né? Hum, Certo. Amanhã a gente tem aula de novo, né, Paulo? Sim, professor. Então tá bom, meu caro. Me traga, por favor, amanhã questões que tu tentou fazer e não conseguiu, tá? Sim, professor. Certo, até lá, valeu. Ok, com licença, professor. Com licença, tchau.